mesmo Lula fica com medo. Então, bom, bem-vindo, Marcelo. Para mim é um prazer que você esteja aqui e vamos começar esse projeto aqui novo. Vamos fazer este programa em português e vai ter translate para o inglês e para o espanhol. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Preto. Prazer enorme fazer parte desse projeto novo. Ainda mais com você, grande amigo. E a gente viveu momentos muito interessantes, seja na escola ou embarcado. É, e você conta um pouco para a gente o que você tem feito. Eu vi que você estava fazendo algumas coisas que você tem feito nesse tempo aqui agora com a política, que você tem feito? Pois é, Preto, eu tenho uma longa história de atividade política, porque a gente ingressou na Marinha em 86, né? Eu ingressei na Marinha de Guerra em 85, em 86 eu fui para a Marinha Mercante, mas em 84 eu estava terminando os estudos no colégio e o Brasil passava por uma fase das diretas já. O Brasil queria voltar para votar para presidente da República. E eu participei das manifestações como jovem, né? E desde então peguei esse viés político e sempre participei dos grandes movimentos. Obviamente que a gente, quando entrou na Marinha, lembra que nós pegamos uma greve muito grande em 87. A gente estava atracado lá em Rio Grande, né? Eu e você lembra bem disso aí, que a gente até colocou o uniforme e foi falar com o comandante das operações, os fuzileiros navais, lembra disso? E de lá para cá eu nunca mais deixei, né? Eu sempre fui muito ativo na minha cidade natal, São Carlos, né? E no interior de São Paulo. E fui candidato em 96, a primeira vez fui candidato a vereador, tinha um projeto interessante lá para a cidade de um Porto Seco, que é uma instalação portuária com um sistema alfandegado, né? Aquela região é uma região muito rica de exportação e importação. E na época gostaram tanto do projeto, me convidaram para ser candidato a vereador. Eu não sei como é que fala isso em espanhol, Eu não sei, vereador. não. Isso que é mais ou menos para a gente. É um conselheiro municipal, que Ah, seria, é o nome seria concejal em concejal, espanhol. exatamente. E nos Estados Unidos seria uma cadeia, uma silla, uma silla, um chair, Isso, assim, é né? uma cadeira, isso mesmo. Exatamente. Eu até concorri, fui muito bem votado, mas pelo sistema eleitoral brasileiro, que não é necessariamente pelo número de votos, e sim pelo o poder da legenda, que é o partido político, né? Existe uma conta, uma matemática por trás disso aí, mas eu fui muito bem votado e fiquei como suplente, né? E continuei participando desde então. Depois o Brasil começou a atravessar uma polarização política muito forte, né? Ultimamente a gente viu aí essa polarização entre a esquerda e a direita. Eu acho isso um discurso até um pouco raso, porque não se vincula mais direita e esquerda. O que se vincula é se o Estado tem que ser grande ou se o Estado tem que ser num tamanho proporcional, decente e muito produtivo, né? E deixar o grande protagonismo para o indivíduo, né? O Estado ele tem que ser indutor. Desculpa aí que tem um rádio no fundo aí, mas eu participei aí em 2017. Eu me preparava para, estava ingressando num partido chamado Novo, que é um partido de uma mentalidade diferente da mentalidade reinante no Brasil até hoje, porque ele não é um partido que não quer fazer uso de dinheiro público para campanha, aquele fundo eleitoral, fundo partidário. O partido simplesmente não gosta de fazer uso desse dinheiro. E eu estava participando da formação do diretório e sairia candidato a deputado, né? Mas aí eu fui baleado num assalto, levei 2 tiros na ocasião, E você fiquei foi baleado por hospitalizado. quê? Foi baleado pela campanha ou...
Não, não, não. Foi uma tentativa de invasão no meu domicílio, né? Assalto de quatro marginais, né? Delinquentes Lá em tentaram São invadir a Paulo, casa em Campinas, no interior de São Paulo. Campinas, oh, É, Campinas é muito tranquilo, não é? era, né? Era, Bom, já agora não mais. Campinas ficou uma região metropolitana, é a maior cidade do interior do Brasil, segunda cidade de São Paulo, né? E naquela ocasião eu fiquei um tempo hospitalizado e a campanha acabou não sendo oficializada por causa disso, né? E aí, recentemente, eu fui candidato novamente pela cadeira municipal, né? A Cília, que você falou, e também fui muito bem votado, mas já num ambiente diferente, né? Onde, por exemplo, a São Carlos é uma cidade universitária e tem muita influência da esquerda nesse meio acadêmico, né? E aí o embate mais acirrado e sem dinheiro de campanha é difícil competir, né? É uma disputa desigual, desproporcional, né? Mas eu fui lá semear as ideias de que, por exemplo, a gente tem que valorizar o funcionário público, concursado, em detrimento dos cargos comissionados e apontados por políticos. A gente tem que ter uma máquina administrativa pequena, mas muito produtiva, que traga resultado, entendeu? E deixar o máximo de oportunidades para as empresas e indivíduos. Que esse é um modelo que dá certo. Deu certo nos Estados Unidos, né? Deu certo em alguns países europeus. Enfim, eu acho que a, a tendência continua desse embate, né? O Brasil ficou meio que radicalizado nessa briga entre Bolsonaro e Lula. O que fazem com Bolsonaro é totalmente ilegal, todo mundo sabe disso, infelizmente. O que o Aqui não estou pessoal aqui defendendo. conhece, o que o pessoal conhece mais aqui nos Estados Unidos é o de Moraes. Eu acho que ele é do Tribunal Supremo, não é? O Essa é a que ele Suprema faz? Corte. Dá para você fazer para a gente, como o primeiro programa que estamos fazendo, como que é a divisão política do Brasil? É, vocês têm governadores, eu conheço, não? Eu conheço, mas não sei Aham, se tem trocado alguma coisa, mas dá para você fazer um pequeno, brief um de apanhado. como o Brasil está agora politicamente e também para o pessoal entender, você é de direita, não? Sem É dúvida. igual que eu. Isso a gente não tem que esconder, não. Mas você tem algum acercamento ou está perto você do Bolsonaro? Porque eu conheci o filho do Bolsonaro aqui no CIPAX em fevereiro. Ele veio para cá e também dois deputados também estiveram aqui. Então dá para você dar uma ideia para que o pessoal que fala espanhol e o pessoal que fala inglês possa começar a entender o Brasil, porque o Brasil normalmente está sozinho porque tem um idioma diferente. Então, Compreendo. nós não sabemos muito o que está acontecendo no Brasil e o Brasil, para nós da Venezuela, nós moramos no futuro, porque vocês estão agora estão caminhando pela estrada que nós caminhamos 10 anos atrás. Correto. Vamos lá. O Brasil, obviamente, ele é muito parecido com a estrutura administrativa dos Estados Unidos na divisão dos poderes, né? Nós temos o poder executivo, legislativo e o judiciário. A diferença é que o judiciário nos Estados Unidos ele tem um apelo popular, porque se vota no juiz do condado, no xerife, você vota no promotor. Aqui no Brasil, o judiciário é totalmente vinculado a concurso público e em cargos de tribunais são indicações. Então, por exemplo, você tem, no nível municipal, você tem prefeito e esse pessoal do legislativo, que são a gente chama de vereadores, são os conselheiros municipais. No nível estadual, você tem governadores, deputados estaduais. E no nível federal, nós temos um sistema bicameral, como os Estados Unidos. Nós temos o Senado, onde os senadores Quantos representam. senadores têm vocês? Quantos Nós temos deputados? 81. São 81 porque são três por estado.
3 por estado. São 21 estados, não sei se eu lembro. São 27. 27. São 26 mais o Distrito Federal, que é considerado um. Um estado. É Brasília. como Washington, D.C., né? Né, aqui para nós, Brasília é o Distrito Federal. E aí você tem no nível federal, um sistema bicameral, você tem o Senado, que representa o Estado na União, e você tem a Câmara dos Deputados Federais, que defende os interesses do povo de cada estado. Então, assim, nós temos 513 deputados. E aí é uma proporção. Né? Agora, Nós ó, temos para aí um pouquinho. Dos 27 estados, quantos governadores são do Lula? hoje, É, ah, você pega basicamente Norte e Nordeste, e eu diria que é mais fácil contar quantos tem de direita. Hoje, governadores de direita são 8, 8 só. E quantos senadores tem de direita no Senado? ou em torno de 51 Tem a dos maioria. 81. E, O grande os problema deputados, dos deputados, dos 513, eu diria que 300 são de direita. já eles têm maioria. O Bolsonaro conseguiu eleger muita gente. Só que o grande problema é o chamado centrão, que é E, aquele que. Porque assim, você tem os partidos mais aliados à direita e tem os partidos de esquerda. E tem os partidos que flutuam entre esquerda e direita, conforme os oportunista, não? interesses. Exatamente, é o oportunista, isso mesmo. E esse oportunismo, ele é muito comum nos três níveis da administração. Então, você tem hoje vários partidos menores que somados fazem uma maioria que, dependendo da pauta, ele vai para a esquerda ou vai para a direita. E isso baseado nas famosas emendas parlamentares. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um deputado desse centrão aí. E aí eu preciso de verba na minha região para construir uma ponte, por exemplo, ou um viaduto. E aí o governo Lula libera para mim uma verba extraordinária para esse projeto que também vai vincular meu nome, para votar em 3, 4 pautas da esquerda. Então, assim, apesar de eu ter um viés de direita, eu acabo pegando esse dinheiro numa emenda e vou votar a favor do governo em assuntos que vão contra os valores da direita. Isso é comum, é relativamente comum. Então, assim, hoje, boa parte do orçamento federal foi passado para o presidente da Câmara dos Deputados, que faz essa redistribuição dessas emendas, e baseado na pauta do governo, eles são aliciados a votar em determinados projetos na liberação dessas verbas, né? Então, sim, você pega regiões que são deficientes em receita, e aí eu falo regiões fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, que são os estados vinculados à direita, porque são estados mais extremamente rico, não? produtivos, ricos. Então, sim, esse pessoal não depende de verba federal. Então, sim, esse pessoal vota. Eu imagino que Belém do Pará, Salvador, Bahia, tudo isso aí é esquerda. Exatamente. Para você ter uma ideia, o Maranhão e o Maranhão, Piauí, hoje, que são o norte e nordeste, esse pessoal, 3/4 da população está vinculada a um programa de assistencialismo do governo federal. Tem mais gente pendurada em programa social do que com carteira assinada trabalhando legalmente. quanto um Então, salário mínimo no Brasil? em Você torno de sabe? 1.500 reais, Isso aí em dólares, quanto que é? US$ 300. US$ 300. E um professor da escola, quanto ganha ele? Na média, eu diria que ganha em torno de R$ 5.000 ou US$ 1.000. E qual era a sua proposta para o estado de São Paulo, para Campinas, não? Quando você correu para deputado? Não, eu acabei não correndo, não, Ah, não não concorrendo correu, a é lógico. deputado. Não, mas você tinha É, uma proposta, não? e a proposta que eu tinha, na verdade, não era nem para Campinas, era para São Carlos, né? São Porque Carlos.
eu estava levando o partido de Campinas, abrindo um diretório também em São Carlos. A intenção era aplicar lá. Mas eu, particularmente, focava em dois temas muito importantes. Primeiro, é a lei orgânica. A lei orgânica é a Constituição Municipal. Nós temos uma Constituição Federal, nós temos uma Constituição Estadual, cada estado tem uma Ah, Constituição. para aí, porque o Brasil é federativa, como os Isso, Estados Unidos, mas quantos isso. artigos tem a Constituição do Brasil? Boa pergunta. São muitos artigos. Eu diria que mais de 100 artigos hoje. E Bom, na fora as... Venezuela tem 365 artigos, eu acho. E, porque tem muita emenda constitucional que vira artigo. Exatamente. Então, sim, você tem, a nível federal, a Constituição Federal, e uma Constituição para cada província, para cada estado, né? E você tem a Constituição, que é a lei orgânica do município. A lei orgânica do município de São Carlos, ela não é alterada ou atualizada há mais de 40 anos. Então, ela precisa ser atualizada. Essa é a primeira coisa, modernizada. Até para criar freios, para não se indicar cargos comissionados de gente que não teve apelo popular em cargos de confiança, né? Essa é a primeira coisa. O segundo detalhe era o plano diretor. A São Carlos, eles até aceitaram a proposta, estão votando hoje, estão fazendo uma série de reuniões para revitalizar o plano diretor da cidade, que é um plano, um norte que se dá para como é que a cidade quer crescer. Se ela vai focar na área de serviço, na área industrial, na área de agronegócio, revendo os seus recursos humanos, é uma cidade universitária, São Carlos, né? Então, é o berço da engenharia brasileira, está em São Carlos. Todas as melhores faculdades de engenharia do Brasil estão em São Carlos. Nós temos também uma faculdade de medicina. Então, assim, o foco era esse, era tentar, no plano diretor, vincular incentivos para levar para a cidade empresas que vão empregar essa mão de obra altamente especializada. São empresas menores, mas que pagam muito melhor, né? Porque uma vez que você tem boa renda, você consegue investir na cidade, consumir mais, seja restaurante, hotel, a cidade, por exemplo, ela tem um potencial enorme para turismo histórico e tecnológico, né? Que São Carlos é conhecida como a capital da alta tecnologia do Brasil, né? Pelo que é desenvolvido nessas universidades. Por exemplo, tem a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de São Paulo, a USP, a base da engenharia do Brasil está nessas duas universidades que estão lá. E a ideia era manter esse recurso humano na cidade, porque esses jovens se formam e vão ganhar vida em outras cidades. Então, a ideia era incentivar que empresas e indústrias da área da inteligência artificial, da área de alta tecnologia, se instalem em São Bom, Carlos. Para você ter uma você ideia, sabe que Trump está gastando muito, muito dinheiro agora no estado de Filadélfia, em Kansas. Ele está gastando muito, está fazendo grandes bodegas para armazenar servidores para tudo que é inteligência artificial. O pessoal talvez agora, porque a economia está um pouquinho lenta aqui, mas o pessoal talvez está pensando que tudo está ruim, que o trabalho tá difícil, mas Trump está investindo muito dinheiro em inteligência artificial. isso, são os databases, né? É, Inclusive, São Carlos, por exemplo, conseguiu montar hoje a maior fábrica de drone da América Latina, para você ter uma ideia. A gente tem capacidade de fornecer mão de obra de alto nível de especialização por exemplo, na fabricação de vacina, de biomedicina, nanotecnologia e por aí vai. E ao invés de, por exemplo, um prefeito, às vezes ir atrás de uma montadora, por exemplo, como uma General Motors, e querer montar uma unidade na cidade que vai gerar 5 mil empregos, vai gerar 5 mil empregos de baixa renda. Ao invés de procurar, de repente, 100 empresas de menor tamanho,
que só vai criar, sei lá, 50 empregos cada uma, mas empregos de alta renda, né? Então, eu É. acho que essa é a inversão que se pretendia no meu projeto. Eu continuo divulgando, estou com um website em fase final de. Qual é que é o website? O website vai ser o nome, né? marcelodota.com.br. O Dota é o sobrenome da minha mãe, porque o Silva é mais conhecido no Brasil, tem mais, né? Então o Dota é mais restrito. Então o site que eu não tinha mais marcelosilva.com.br para conseguir o domínio, né, É, do website. Aí eu peguei o Marcelo Dota. E já está em fase final de de elaboração. atualização, de elaboração. É. Ele tem uma página inicial lá que dá uma ideia do que se pretende explorar como ideia, mas a ideia é continuar semeando essas alternativas para a cidade, porque a grande vantagem que nós temos, tanto eu quanto você, é que nós conhecemos muita coisa boa do mundo e a gente quer levar aquilo que funciona e que é positivo para a cidade de origem, né? E poderia você falar para nós, o Lula pode se apresentar novamente para as próximas eleições? Correto, pode. Porque Pode. aqui você pode ser candidato e ser candidato à reeleição uma única vez. Então, quando ele foi candidato e foi eleito e depois reeleito, ele saiu da presidência. Só um minutinho que eu preciso atender o telefone. Pode ser? Tá legal, Tá correto. vai tranquilo. Aqui estamos falando com Marcelo Silva. Ele se encontra no navio agora. Ele vai ser o parceiro que eu vou ter aqui para o Brasil para o mundo. É um novo programa da Washington TV que estão fazendo para o pessoal de fala português. E nós queremos mostrar para o mundo como que é o Brasil politicamente. Marcelo foi candidato para conciliar, também foi candidato para deputado, não conseguiu terminar a carreira porque ele ficou com um acidente, recebeu o que fala em espanhol um atraco e deram dois balaços para ele, dois, não sei se exatamente foram dois. Então, ele tem muita experiência política e nós queremos, com esse programa aqui, o objetivo que temos nós é informar o pessoal de fala hispana e inglesa de que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil sempre é o gigante da América, da Sul-América, mas muita gente não conhece que o Brasil também está tendo ataques, porque os ataques são chinês, russo, iraní. Você pode nos explicar um pouquinho qual que é o relacionamento que tem o governo do Brasil com Irã, com os chineses? A ver se é a mesma situação que temos com a Venezuela, com México. Pois não. O Brasil é um dos fundadores do BRICS. E é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul inicialmente. E desse bloco foi se aumentando aí, alguns países foram convidados, aí entrou o Irã e o movimento, assim, ó, a grande maioria do povo brasileiro não vê com bons olhos o vínculo ideológico com esse bloco econômico. Uma coisa é ter um bloco econômico para aumentar as alternativas de oportunidades de exportação de produtos brasileiros, seja da carne brasileira, soja, e aí vai, minério de ferro, e não depender exclusivamente, por exemplo, do mercado norte-americano ou mercado europeu. Até aí tudo bem. Mas o grande problema é o alinhamento ideológico, que são países, você pegar a Rússia, a Índia, eu não sei particularmente, mas você pega a China, Irã, são países autocráticos, são países de tendência autoritária, né? Então, assim, o Brasil, o povo brasileiro, o cidadão, o eleitor, ele tem uma reserva muito grande com relação a isso. O grande problema é que o Lula, quando voltou ao governo, ele voltou de forma mais agressiva contra o liberalismo, contra o livre mercado. Ele acredita que o Estado tem que ser forte e não ser apenas um indutor
do protagonismo do indivíduo, daquele do talento, né? Eu sempre digo aqui o seguinte no Brasil: se você conhece, por exemplo, o Steve Jobs, você conhece o Bill Gates, você conhece o Elon Musk. São três mentes brilhantes que mudaram a realidade da humanidade com suas invenções, com seus empreendimentos. Mas se esses três senhores tivessem nascido no Brasil, eles provavelmente estariam, por serem muito inteligentes, na alta administração pública como funcionários públicos concursados. Porque o modelo mental até hoje é de que, se você é muito inteligente, presta um concurso público, vai ser funcionário do alto nível federal para ganhar bem e ter estabilidade para o resto da sua vida. E isso é um modelo mental já arcaico. Não é? Então, assim, no caso do Lula, ele acredita nisso, que as grandes mentes têm que estar no Estado, né? E o Estado, ele é o grande pai do cidadão, ou seja, ele trata o cidadão eleitor como incapaz, né? Por exemplo, nós temos no sistema trabalhista brasileiro o fundo de garantia por tempo de serviço, que é uma verba adicional todo mês que o empregador paga em caso de desemprego, tem lá uma verba disponível para o funcionário que foi desligado. A ideia original era boa, mas é uma forma de você tutelar um adulto, né? O adulto tem que, se ele pudesse receber esse valor diretamente todo mês, provavelmente ele faria outro tipo de investimento que desse um melhor rendimento, né? E incentivar o uso das ações, etc. Então, É que o Brasil... você sabe que essa técnica que você está falando, que o Lula gosta de fazer para o Estado brasileiro, essa é uma técnica chinesa. O chinês tem no governo a tudo. Se o chinês vê que seu filho é muito inteligente, eles preparam desde pequeno e levam para o Estado, para escravizar eles no Estado, porque realmente você falou, comparou isso, você fez uma comparação muito boa. Elon Musk, Bill Gates. Se uma pessoa muito inteligente começa a se desenvolver com a teoria do Adam Smith, essa pessoa não tem limite, Correto. mas no Estado vai ter limite, porque no Estado tem outros componentes que são, se ele é muito bom e já está em um alto cargo, ele tem que entrar na corrupção, porque Lula tem um dos governos mais corruptos que tem tido o Brasil. Isso não é Sem, mentira. sem dúvida. Agora, também eu gostaria de saber como que está a situação no caso de você? Você pode falar o que você quiser no Brasil, você tem liberdade para falar o que você quiser, não, sem ter repressão nenhum, de parte do governo. Olha, Prieto, ultimamente as pessoas estão ficando cada vez mais receosas de falar o que de fato pensam, porque até pouco tempo atrás, só quem tinha muita influência ou era uma pessoa, uma celebridade ou muito conhecido na mídia, que tinha algum tipo de perseguição, né? Falava alguma coisa contra o governo ou contra o sistema judiciário brasileiro, como é o caso da Suprema Corte, ele já sofria algum tipo de sanção. Agora isso está começando a atingir pessoas não tão conhecidas, né? Então, sim, as pessoas acabam ficando com medo. Então, isso é uma demonstração clara de que a liberdade de expressão no Brasil está realmente sumindo. Para você ter uma ideia, essa grande briga que existe entre o Suprema Corte e, em especial, o Alexandre de Moraes, que é um dos ministros, é um dos 11, nós temos 11 ministros da Suprema Corte, e só dois foram apontados indicados pelo Bolsonaro. O Moraes, que é o maior problema da sociedade brasileira hoje nesse aspecto, ele foi indicado pelo Michel Temer. E todo o resto, todos os outros foram indicados pelo PT, que é um partido de esquerda e um partido de extrema esquerda, né? Então, assim, o problema não só se reside aí, porque a Suprema Corte, abaixo dela, tem o Superior Tribunal de Justiça, que tem outros 27 juízes. A esmagadora maioria é indicada também para o PT. E assim sucessivamente, quando você vai descendo nos tribunais regionais, estaduais, são todos, a grande maioria, indicados pelo pessoal da esquerda.
Então, o judiciário está O totalmente PT contaminado. é o Partido dos Trabalhadores, para o pessoal da Hispanoamérica, E não que tem não nenhum sabe. trabalhador no PT. Esse que é o grande paradoxo. É a Que partir não dos trabalham, não? trabalhadores e que Trabalhadores, não Partido trabalham. Trabalhador. O Lula não. Você lembra quando nós estávamos na Marinha lá no 85, no 86, 87? Eu acho que Lula foi deputado pelo estado de São Paulo, não? E Correto, por Estado Federal. ele nunca trabalhou Nunca trabalhou. sindicalista, ele nunca Isso, trabalhou. exatamente. Nem ele, nem todos os que fundaram o PT, com raríssimas exceções. Para você ter uma ideia, ele colocou um professor bem radical de esquerda, que é professor da Unicamp de Campinas, que foi candidato a prefeito em Campinas, inclusive, o Postman, no Instituto Brasileiro de Biografia e Estatística, o IBGE, para maquiar os números da economia brasileira. Eles inverteram tudo. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, eles alegam que melhoraram a base da renda nacional. Eles não melhoraram nada, eles diminuíram a régua. Né? O benchmark deles é que abaixou. Né? Então, se, por exemplo, se classe média era aquele que ganhava acima de, sei lá, R$ 10.000, hoje é considerado elite, classe AAA, entendeu? Então, assim, todo mundo que ganha acima de 2.000, entre 2.000 e 5.000, é classe média, né? E aí, é aquele tal negócio. O padrão diminuiu, e sensivelmente. Então, assim, isso é tudo maquiado. Agora, como. Bom, você viu que Trump está arrumando agora o sistema eleitoral aqui. Na Venezuela, o sistema eleitoral tem sido exportado para todo o mundo. E com esse sistema eleitoral é que você tem a Petro na Colômbia, a Cláudia Sheinbaum no México. Os dois são companheiros do M-19, que é o movimento da guerrilha, eh, narcotráfico, bom, assim tem bom, Daniel Ortega, ele não faz eleições, ele se rouba tudo que ele quer. Na Bolívia, tinham sequestrado todo o poder também, na Argentina, mas no Brasil tem sido afetado pelo, assim, o sistema eleitoral é confiável. Eu falo por mim, eu não confio no sistema eleitoral brasileiro, porque o sistema, a lei é muito clara, o voto é secreto, mas a apuração tem que ser transparente e pública. Então, por exemplo, vamos falar de uma eleição municipal. A totalização também é em Brasília. É um absurdo isso. Não é uma totalização local. Não E tem por mais a que totalização nos estados, não tem não. não. Então, assim, pode até ter, mas não é divulgado, isso é passado para Brasília e tudo de forma eletrônica. Então, assim, você não tem a materialidade do voto para comparar o que a máquina está dizendo do que está fisicamente nela. Por exemplo, existe já uma nova geração de urnas eletrônicas, onde o cidadão vai lá para ele votar, ele digita lá o código do candidato dele, dos candidatos, aparece na tela. Quando ele confirma, há uma impressão física que ele não tem acesso, ele não consegue retirar como se fosse um extrato bancário, por exemplo. Se ele confere, ele dá um ok, esse pedaço de papel é picotado e colocado na própria urna eletrônica. Então, numa eventual necessidade de apuração ou auditoria, você vai ter lá o boletim eletrônico e você vai comparar isso com a materialidade, com a quantidade de votos que de fato tem lá em papel. Nunca era isso que o Bolsonaro, por exemplo, contestava e queria que fosse implementado, para que, na dúvida, para cargos majoritários ou aqueles cargos onde que a manipulação eletrônica pode ser mínima, mas que faz a diferença, Mas você sabe, nós falamos com o pessoal do Bolsonaro antes do processo eleitoral com o Lula e falamos que eles iriam fazer o que fosse necessário para tirar a eleição do Bolsonaro. Mas Bolsonaro foi inocente, ele pensou que não ia acontecer, não. Olha o Trump ficou olho visor e ele ganhou. Se acabou o tempo,
vamos anotar aí que um dos temas que vamos tratar é o sistema eleitoral brasileiro. E Concordo. para a próxima semana, bom, já aqui já fica menos de um minuto. Muito obrigado por esse programa aqui. Estou muito contente por ter visto você, porque a gente vai compartilhar tudo isso agora. E você já pertence a Washington TV. Se o governo toca você, vá, vá, vamos fazer com ele o que o cavalo fez com a égua. Tá legal? Forte Boa abraço, noite, Preto. meu colega. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Obrigado.